Afinal, de onde surgiram os dragões em Game of Thrones? Parece uma pergunta muito simples, porém, assim como tudo que foi criado no universo de George R. R. Martin, já sabemos que não existem respostas fáceis. A partir de hoje, galera, eu vou começar uma série de vídeos falando sobre toda a complexidade e histórias dos dragões nesse universo incrível, desde a sua origem, reprodução, sexo, montaria e até como eles morrem. Afinal, já passou da hora de honrar o nome desse canal e desbravar todas essas criaturas fantásticas. Já deixa seu like aí embaixo do vídeo, confere também a sua inscrição aqui no Voo do Dragão. Afinal, né, o YouTube tá desinscrevendo muita gente que já é inscrito. Bem, combinado? Então, bora pro vídeo. Bem, galera, como alguns de vocês sabem, eu sou do Rio Grande do Sul. Infelizmente, eu acabei perdendo tudo nessa grande enchente que teve no meu estado. Inclusive, pessoal, todos os equipamentos que eu uso para gravar os vídeos aqui do canal. Fora isso também, eu preciso pagar os editores e thumb makers para manter o canal girando. Por isso, galera, mais do que nunca, eu peço a ajuda de vocês para manter o Voo do Dragão vivo. A primeira forma que você pode me ajudar é dando like nesse vídeo agora. Também comentando bastante aí embaixo e compartilhando esse vídeo com todo mundo que você conhece e gosta de Game of Thrones. Isso vai ajudar demais o canal a se manter vivo nesse meio tempo. A outra forma, pessoal, é você fazendo uma doação para minha chave Pix que eu vou deixar aqui embaixo. Você pode doar qualquer valor mesmo que já vai me ajudar bastante. E eu só não posso, pessoal, mostrar todo o estrago que a enchente causou na minha casa, porque ela tá debaixo da água até agora. Eu não consigo nem mesmo voltar pra ela. Porém, eu garanto que com a ajuda de vocês, eu vou fazer o possível pra continuar com o canal e fazer a melhor cobertura de House of the Dragon que eu puder, beleza? Obrigado de coração, desde já, e bora continuar o vídeo. E antes a gente entrar de cabeça no mundo dos dragões criado pelo Martin, pessoal, a gente precisa entender, afinal, como os dragões surgiram nesse universo aqui de verdade. Visto que não foi o George R. R. Martin o primeiro, né, retratar essas criaturas. Eles estão presentes, galera, em diversas culturas há milênios, assim como foram representados ao longo de muitos séculos em diversas histórias de fantasia e até mesmo em contos de fadas. Os dragões aparecem desde cedo em muitas culturas, tal como a mitologia chinesa e japonesa, onde, apesar de diferenças, os dragões fazem uma referência bem forte aos elementos como água, fertilidade e agricultura. Diferente, pessoal, da cultura europeia, onde essas bestas representam a destruição e o caos. Quando falamos em aparência, também temos algumas diferenças. Enquanto nas culturas asiáticas os dragões geralmente lembram as serpentes e não têm asas, os dragões da mitologia europeia se parecem mais com répteis, com escamas que lembram couro e possuem também 4 patas. Quase sempre têm grandes asas e gospem fogo. Bem, isso aí lembra aí um dragão de uma saga de fantasia por aí, não é? Os dragões da cultura nórdica, por sua vez, parecem ser quase um híbrido ou uma mistura entre os dragões asiáticos e europeus. Eles representam geralmente o fim do mundo e lembram o caos e destruição, assim como na cultura europeia, porém tem uma aparência bastante parecida com os dragões longos que lembram serpentes das culturas asiáticas. Nem todos eles gospem fogo ou possuem asas, porém temos alguns exemplos sim, como é o caso do Fafnir, um dos dragões mais populares dessa mitologia. E é lógico, né, se você é um especialista em dragões e fantasia, já deve estar me xingando aí embaixo. Afinal, o que o Martin criou para o seu universo, entre aspas, né, não são dragões. Bem, é isso mesmo, pessoal. Para muitos não existem dragões em Game of Thrones, visto que originalmente essas bestas têm 4 patas além de as asas. Na realidade, seguindo aí o folclore e a mitologia europeia, os dragões de Game of Thrones na realidade são Wyverns. Diferente dos dragões originais, galera, se você não sabe, os Wyverns possuem 2 patas, assim como as bestas que a gente viu em Game of Thrones em House of the Dragon. Os Wyverns são essencialmente presentes na cultura ocidental, que apesar das patas não tem muitas outras diferenças. A explicação do próprio Martin para essa polêmica é que ele realmente não achava coerente um dragão ter 4 patas, visto que todos os répteis, como lagartos e crocodilos, que inspiraram as bestas, têm 4 patas, enquanto a maioria das aves que existem no nosso mundo real, ou quase todas na verdade, tem 2 patas e 2 asas, assim como os dragões lá de Game of Thrones. Fora isso, os Wyverns também existem no universo de Game of Thrones como pouca gente sabe. Eles só não aparecem nas séries. Eles habitam, pessoal, ao sul do grande continente de Sotoros, um continente que fica bem ao sul de Westeros e Essos no mapa do mundo conhecido. E diferente dos dragões, os Wyverns lá de Goth são bem menores e não gospem fogo. Também existem no universo de Gelo e Fogo outras criaturas semelhantes aos dragões, como os Wyrms, que são semelhantes aos Wyverns, porém não possuem pernas e geralmente vivem isolados embaixo da terra, como em cavernas ou locais escuros, bem longe do
Sol. São criaturas compridas semelhantes a serpentes. Existem também os Fire Wyrms, que por sua vez gospem fogo e possuem a capacidade também inusitada de conseguir perfurar o solo e a rocha, sendo capazes, inclusive, até de atravessar grandes montanhas. Outra coisa, pessoal, que é muito importante para você entender mais sobre os dragões, segundo o próprio George R. R. Martin, é você se inscrever aqui no canal. Galera, se vocês não sabem, mais de 80% de vocês que assistem os meus vídeos aqui não clicaram no botão de se inscrever ainda. Somos um canal bem pequeno, pessoal, e a sua inscrição faz total diferença pra gente. Por isso, galera, eu peço a ajuda de vocês clicando no botão de inscrever aí embaixo. Fora, né, que já sabemos que o próprio Martin disse que o Voo do Dragão é uma das melhores fontes para você entender sobre esse universo, não é? Então, segue o tio e clica no botão de inscrever aí embaixo, beleza? Bora continuar o vídeo. Um ponto muito interessante, pessoal, é que de acordo com Septão Barth, é que os dragões e todas essas criaturas do universo de Game of Thrones não teriam sexo definido. De acordo com ele, galera, um dragão não é nem macho nem fêmea, mas sim poderia mudar sua sexualidade de acordo com o tempo. Por um período de tempo, o dragão poderia ser macho, depois, em outro período, ele poderia simplesmente se tornar uma fêmea e voltar, talvez, a ser macho novamente. Sendo que sabemos se um dragão é fêmea apenas se ele bota ovos, e não existe nenhuma maneira de conferir pessoalmente o sexo das criaturas. Nós vamos falar mais sobre os Wyverns, Fire Wyrms e Wyrms daqui a pouco, afinal, chegou a hora de descobrir qual é a verdadeira origem dos dragões nesse universo. Existem, pessoal, muitas teorias e lendas que falam sobre a origem e o surgimento dos dragões em Game of Thrones. Porém, pessoal, a melhor fonte que temos a respeito disso são os estudos do Septão Barth, que eu citei anteriormente, que foi ninguém menos que o mão do rei Jaehaerys I por mais de 40 anos. O Septão Barth, pessoal, estudou diversos livros e contos na Cidadela e reuniu todos eles no livro Dragões, Wyrms e Serpes, a história antinatural. Uma das lendas mais interessantes citadas pelo Barth foi inclusive mencionada em Game of Thrones, que é a lenda das duas luas, que diz que os dragões surgiram de uma segunda lua que iluminava o céu à noite, que explodiu a chegar muito próxima do sol. Antigamente havia duas luas no céu, mas uma vagava muito perto do sol e rachou com seu calor. 1000 dragões surgiram e beberam o fogo do sol, e é por isso que os dragões respiram chamas. Um dia a outra lua beijará o sol também, e então ele abrirá e os dragões retornarão. Outra lenda, pessoal, que na realidade se apresenta de forma de teoria, já diz que os dragões vieram na realidade de Asshai, a mesma terra de onde vieram os ovos da Daenerys lá no começo de GOT. Existe um rumor de que não existem crianças em Asshai, e essa teoria explicaria que os feiticeiros dessa terra tentaram forjar humanos a partir de répteis e com a sua magia deu algum problema e acabaram criando os dragões. Isso, pessoal, lembra bastante, por exemplo, o nascimento do filho da Daenerys com Drogon, assim como da pequena Visenya, a filha da Rhaenyra com Daemon. Ambos eram natimortos que foram descritos com características que lembram essas bestas, tendo escamas e até mesmo chifres. O que sustenta bastante essa teoria entre os fãs, que dizem que em algum momento o povo de Asshai deu à luz a bestas, que aos poucos se desenvolveram até se tornaram imponentes e grandes como dragões. Isso de certa forma, pessoal, também explicaria a origem dos Valyrianos e a sua conexão com os dragões, visto que ambos compartilhariam do mesmo sangue, e por isso eles conseguiriam estabelecer uma conexão com essas bestas. De qualquer maneira, muito disso não passam de lendas e de muita teoria criada tanto pelos personagens das crônicas quanto pelos próprios fãs dos livros. A maior e a mais aceita hipótese do surgimento dos dragões vem da própria mitologia valeriana, que diz que na realidade as bestas surgiram dos grandes vulcões da antiga Valíria, conhecido como as 14 chamas. Ela diz assim: abrigados ali, em meio às grandes montanhas vulcânicas, conhecida como 14 chamas, estavam os Valyrianos, que aprenderam a domar dragões e a torná-los a arma de guerra mais temível que o mundo já viu. As histórias contam que os Valyrianos falavam sobre si e afirmavam que eles eram descendentes dos dragões e eram parentes daqueles que agora os controlavam. Apesar de soar apenas como mais uma lenda, o conto e a história das 14 chamas chamou atenção para Septão Barth desenvolver a sua teoria final sobre o surgimento dos dragões nesse universo. E essa teoria, pessoal, é de explodir cabeças. Assim como sabemos, de acordo com os livros do Martin, os Valyrianos eram uma civilização altamente avançada, que possuía alta tecnologia e conhecimento de magia. De acordo com Septão, os dragões foram na realidade forjados através de uma mistura e a combinação de outras criaturas desse universo, devido ao alto conhecimento
conhecimento em magia, genética e reprodução da civilização valeriana. Isso até mesmo parece loucura, mas eu vou explicar tudo e mostrar como podemos ver isso evidenciado até mesmo em House of the Dragon. Recentemente eu comentei aqui com vocês sobre os vermes, os Wyrms e os Fire Wyrms, e é aqui que eles são de extrema importância. O Septão Barf acredita que essas são as criaturas primordiais para a criação dos dragões. Elas teriam surgido na natureza desse universo e sido usadas, pessoal, pelos valerianos para criar os dragões. Combinaram as suas características e qualidades. Enquanto o Inverme possui grandes asas para voar, o Fire Wyrm, ou o dragão de fogo, como é chamado, possui força, agilidade e a combustão. A união das suas características seria gerado, portanto, os dragões como conhecemos no universo de Game of Thrones. De certa forma, isso condiz também com a famosa frase de que um dragão precisa ter 3 cabeças. Portanto, pessoal, seria a união entre um Fire Wyrm, um Wyrm e o sacrifício de sangue com magia. Isso explicaria também, de forma clara, porque os dragões nesse universo também possuem características distintas, talvez pelo fato de que os experimentos feitos pelos valerianos acabaram gerando dragões com raças diferentes. Alguns dragões teriam características mais parecidas com os Wyrms ou os Fire Wyrms, como é o caso, pessoal, do Caraxes, lá de House of the Dragon, que possui um longo pescoço e é chamado também de The Blue Wyrm, ou o Verme de Sangue, enquanto outros dragões, como Sea Smoke, seria mais parecido com os próprios Wyverns. Outro ponto, pessoal, que influenciaria diretamente na personalidade dos dragões são as características físicas deles. Dragões com cores escuras, como o Balerion Drogo, que tem escamas negras, seriam os mais fortes e mais temidos, enquanto dragões vermelhos, por exemplo, como Caraxes e Amelis, seriam ágeis e velozes. Dragões amarelos, por sua vez, ou até mesmo dourados, como Sunfire, seriam mais fiéis e muito leais ao dono, porém sem experiência e habilidade em batalhas ou conflitos, como é o caso, pessoal, do próprio Sunfire e Acer Rex. Todas essas características não seriam simplesmente estéticas ou escolhidas por acaso, mas sim demonstrariam uma conexão genética da origem dos dragões nesse universo. Isso condiz também com os diferentes tipos de Wyrms que são encontrados e relatados no universo de Gelo e Fogo, de acordo com o próprio Septão Barf, como por exemplo os Wyrms do pântano, que podem crescer consideravelmente, mas tendem a ser inativos e raramente voam para longe dos seus covis. Existem também os vermes barrigas marrons, que são pequenos de tamanho, mas caçam em grandes grupos, tornando-os mais perigosos contra outras raças e animais menores. Já os vermes de asas sombrias são noturnos e possuem escamas e asas pretas, tornando o pessoal insensíveis no escuro, sendo considerados os mais temidos. Um ponto interessante que observamos nas crônicas, galera, é que ao que parece os dragões também herdaram a capacidade de escavar e perfurar as rochas e os solos dos Fire Wyrms. Porém, isso seria pouco explorado pelos Targaryens e até mesmo não conhecido por eles. Nas crônicas Gelo e Fogo, quando o Viserion está aprisionado lá na grande pirâmide de Meereen, existe um trecho onde observamos esse comportamento de forma natural. É dito que as fundações da grande pirâmide de Meereen eram maciças e grossas para suportar o peso da enorme estrutura acima. Até mesmo as paredes internas eram 3 vezes mais grossas que as paredes comuns de qualquer castelo. Mas o Viserion cavou um buraco neles com chamas e garras, um buraco grande o suficiente para ele dormir. Septão Barf, pessoal, também deduziu que os valerianos usaram seu próprio sangue para gerar os dragões, que estaria envolvido diretamente no sacrifício de sangue, assim como a teoria que eu falei inicialmente sobre o surgimento dos dragões lá em Asshai. E é possível até mesmo que tenham compartilhado desse sangue com humanos, visto que isso também explicaria porque ao longo da história Targaryen, alguns bebês nasceram com as características das bestas. Torcido, eu mesmo puxei. Ele tinha escamas de lagarto, cego, com um toco de cauda e pequenas asas de couros como as de um morcego. Isso é dito no capítulo da Guerra dos Tronos da Daenerys, no seu capítulo 9. Como eu disse antes, o mesmo acontece com a Rhaenyra nos livros, onde a Visenya, assim como a gente viu na série, é chamado em fogo e sangue de monstro pela própria mãe, devido à sua aparência horrorosa, que também tem escamas e até mesmo uma cauda. O mesmo aconteceu, pessoal, com o Rei Maegor, o Cruel, que não conseguia gerar filhos por muito tempo, visto que quase todos eles morriam quando nasciam. Muitas vezes os fetos eram descritos também como crianças deformadas, sem olhos, sem membros, ou com partes de homem e outras de mulher. Isso faria, pessoal, uma conexão direta com a teoria de Septão Barf, onde os dragões não teriam sexo definido. No próximo vídeo, galera, a gente vai falar sobre a reprodução e o tamanho dos dragões. Eu vou deixar, pessoal, esse vídeo no card quando ele sair, mas por enquanto você pode conferir a história completa da Meleys ou saber mais sobre o Daemon Targaryen e a sua dragão Tessarion, que vão ser um dos dragões mais importantes na futura temporada de House of the Dragon. Por hoje era isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo e fui!